Obrigado. E aí, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos. Agora sim, ué. Gente, me chamo Lucas Barbosa. Como o Nézio falou, tem editora, enfim, a gente faz múltiplos negócios, trabalho no marketing digital já há um bom tempo. Mas o ponto aqui que eu quero perguntar a vocês é o seguinte: quem aqui acredita na Bíblia? Levanta a mão para mim. Legal. Foi desse ponto que isso sempre foi algo muito forte na minha vida. A palavra de Deus sempre foi algo que me chamou muita atenção. E uma das coisas que me chamavam a atenção era olhar a história de Davi e ver um homem extremamente bem-sucedido, um improvável. Ver a história de José e ver um improvável se tornar um governador. Ver a história de Moisés, um cara que foi... Sua mãe teve que deixar ele por conta de uma perseguição, mas ele virou um líder de Israel. Foi o cara usado para libertar aquele povo. E eu falei, se esses homens puderam ser homens bem-sucedidos, eu também posso. Isso sempre foi latente na minha vida. Só que a gente, nós somos muito levados pela nossa cultura, né? Então, por exemplo, você tem uma cultura no Brasil que tem um certo preconceito para quem tem sucesso. Vocês concordam comigo? Existe uma cultura, às vezes muitas igrejas, e eu sou um cara que respeito muito, inclusive vou, então não tem nada contra a instituição. Só que existe uma cultura, que eu não vou entrar nesse ponto aqui, que vem dos jesuítas, em relação a finanças, em relação a pessoa ser rica e tudo mais. Mas eu falei, se na tua palavra eu vejo homens serem assim, eu também posso. Só que aí, mais uma vez, a cultura dos nossos pais, né? Não, eu quero que meu filho seja bem-sucedido, um engenheiro. Eu fui fazer engenharia. Meu pai trabalhava na área técnica também, mas algo no meu coração não ardia para isso. Algo no meu coração me dizia que não era isso. Certa vez eu lendo um livro que me chamou muita atenção, com certeza vocês conhecem, O Segredo da Mente Milionária. Aquele livro mexeu comigo, eu falei, o dia que esse cara vier aqui no Brasil, eu vou estar no lugar. E aquilo começou a despertar algo em mim para empreender. E quando eu descobri o empreender, só que eu não tinha referências de casa, né? Meus pais não eram, hoje são empresários, mas não eram na época. Então para mim isso era algo assim, eu não posso fazer isso. Mas eu fui despertado através de livros, através de pessoas, a querer usar para isso. Só que nessa jornada de buscar, eu como especialista de marketing, eu aprendi que se eu aprender pontos em comuns, padrões de comportamentos, eu vou conseguir ter muito resultado. Foi isso que me deu a gente atingir mais 7 dígitos de faturamento na empresa. Entender de padrões. E eu, como um cara que busca padrões, eu falei, qual é o padrão bíblico para essas pessoas? Qual é o padrão que faz essas pessoas terem sido bem-sucedidas e serem lembradas na palavra? Aí você pega Hebreus 12 e você vai falar sobre os testemunhos de fé. E aponta também que eu e você precisamos ter testemunhos de fé. Hebreus 12 fala, o primeiro cara que ele fala que Abel, ele deu o seu testemunho de fé. Só que Abel morreu. A Bíblia fala dele que ele foi um cara que deu uma oferta que agradou a Deus, mas ele morreu. Mas ele deu o seu testemunho de fé, ele agradou o Senhor. Então eu comecei a questionar, por quê? Onde está o segredo? Se Jesus falou que eu e você, a gente pode fazer obras maiores ainda, por que a gente não faz então? Eu falei, eu quero fazer. Aonde está o segredo? Qual é o fator fundamental? Qual vocês acham que é o fator fundamental para uma pessoa ter êxito na vida? Fala aí. Fala você. Na sua opinião. O que você acha que é? Executar. Quem mais? O quê? Acreditar. Convicção. Seguir princípios. Quem mais? Estou buscando um ponto ainda que vocês não falaram. Quem mais? Fé. Obrigado. Jesus fala assim, se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai falar para aquela montanha, sai daqui, vai para lá e ela vai. Você já fez isso? Então eu falei, pô Deus, então a minha fé, desculpa o termo, é uma bosta. Só que a gente
muito atento para olhar para o tamanho do grão de mostarda. Ele tem 1 milímetro de diâmetro. Mas você já foi pesquisar sobre o grão de mostarda? Você sabe quanto que ele cresce em um ano? Alguém sabe aqui? Ele se torna um arbusto de 3 metros em apenas um ano. Ou seja, Jesus está fazendo uma comparação. Se a sua fé for como um grão de mostarda, o que significa? Ela começa pequeno. Mas se tu exercitar, ela se torna algo muito grande. Então eu comecei a perceber que o fator fundamental na vida de vários homens bíblicos, que são minhas primeiras referências, foram fé. E eu fui falar, beleza, o que a Bíblia fala sobre fé? Aí eu descobri que quando a Bíblia foi traduzida do hebraico para o grego, a palavra fé foi traduzida com um conceito diferente. Então existe um termo para fé, lá na sua origem, na Torá, chamada emuná, que é um termo hebraico. Só que quando foi traduzido esse termo, foi traduzido como pistes. É o termo grego para essa palavra. E eu falei, mas beleza, o que significa cada um? E aí eu reparei o seguinte, que existe uma fé crença e existe uma fé confiança. E o grande segredo que eu descobri na vida desses homens foi crescer sua fé confiança. Então o que é fé na raiz? A fé é você ter uma confiança em alguém cujo você acredita que ela vai fazer você alcançar as coisas que você quer. Então, o que esses homens na Bíblia fizeram? A Bíblia conta de experiência de homens que confiaram em Deus e foram direcionados numa jornada de êxito, de sucesso para aquele propósito que Deus tinha dado. Só que quando foi traduzido como uma fé-crença. Entendeu? Aqui que está sacado. O que é a fé-crença? Está aqui o Hugão. O Hugão está de dia branco. Eu acredito que ele está de branco. Ou seja, foi traduzido por uma fé que eu tenho que ver para acreditar. Lembra de Tomé? Cadê? Mostra para mim, Jesus. Então eu tenho que ver para acreditar. Só que com Deus isso não existe. Porque a fé ela é ilógica. A fé leva para uma confiança em Deus. Só que você está conseguindo ver Deus? Mas eu sinto Ele, eu sei que Ele está aqui. Então você precisa crer. Então o primeiro passo, qual é o primeiro passo para a gente desenvolver a fé? Acreditar em Deus. De verdade. Não é só para falar que para o seu amigo aí que você acredita, mas de fato acreditar. Só que acreditar, ele precede algumas atitudes que a gente tem que ter. Porque quando você acredita e Ele te fala algo, você tem que fazer. Só que aí bate tanta coisa. Quando Deus te fala para tu fazer algo, bate medo. Quando Deus fala para você fazer algo, bate incredulidade, bate senso de capacidade, senso de pertencimento, senso de merecimento. É uma lista gigante que eu poderia falar para vocês aqui. Só que o ponto é o seguinte: Deus, a criação, ela está com uma ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Mas para isso precisa de pessoas de fé. Pessoas que decidiram aumentar a sua fé. E a fé, aqui que está o segredo. A fé ela é um músculo. Por isso que Jesus fala que tem que ser como um grão. Se a sua fé for como um grão de mostarda, ele aponta para o quê? Um crescimento. Ou seja, existe fé em fé, de glória em glória. Existem passos que você pode dar para a sua fé aumentar. Quando você acredita em Deus e Ele te pedir para fazer alguma coisa, quando você não faz, sabe o que acontece? A sua fé, em vez de crescer, ela atrofia. Toda vez que Deus ele te pede para fazer alguma coisa e você não faz, essa confiança vai ser abalada. Certa vez, um homem estava fugindo do Egito. Ele fugiu do Egito porque ele matou um egípcio que era um capataz de um escravo. Sabe de quem que eu estou falando? De quem? Moisés. A Bíblia diz que Moisés ele estava andando na casa de Jetro, que era onde ele vivia, seu sogro, e ele viu uma figueira pegando fogo. Só que essa figueira não queimava. E dessa figueira ele ouviu uma voz. E essa voz falou com ele. Imagina, gente. Tem hora que eu paro para ver algumas coisas na Bíblia, eu falo, que loucura. Para pensar, tu tá andando e uma figueira fala contigo. Tá pegando fogo, não queima. Pensa nas coisas, assim. É louco isso. Só que a Bíblia diz que Deus falou a Moisés, eu ouvi
eu ouvi a voz do meu povo pedindo socorro. Eu escutei o meu povo pedindo socorro, que eles estão sofrendo no Egito como escravos. E você vai libertar o meu povo. E aí eu percebi que, sabe esse negócio de propósito que a gente ouve e todo mundo quer saber? Que para você, homens de fé foram homens que cumpriram propósitos. Então, para você executar a sua fé, você tem que ter clareza de propósito. E o primeiro passo do propósito, ele aponta para o nós. Eu gosto de uma frase do Flávio Augusto que ele fala assim: toda vez que eu foco no nós, o meu eu é recompensado. Então Deus, ele chega para Moisés e ele dá um propósito para ele. Você vai ser o libertador do meu povo. O nós. Você vai tirar o meu povo que está sofrendo lá no Egito como escravo. Você vai arrancar ele de lá e você vai levar eles para a terra prometida, onde eles vão ser, de escravos, eles passam a ser reis e sacerdotes. E aí, o que Moisés fez? Vem os medos, vem as barreiras emocionais, vem tanta coisa ruim que aparece como barreira para a gente desenvolver isso. Surgiu também com Moisés. E ele falou: Deus, quem sou eu? Primeiro medo. Primeiro ponto que aconteceu com Moisés: quem sou eu para chegar? Porque Deus, ele já apresentou um propósito e já deu uma missão. Qual era a missão? Moisés, vai lá no faraó e fala o seguinte: faraó, eu vou levar o meu povo para fazer uma festa no deserto e tira esse povo de lá. Só que pensa, faraó, um rei, quem era a sua mão de obra barata? Eram os escravos. Quem eram os escravos? Eram os judeus. Como que faraó ia liberar o povo que era escravo? Fazia sentido. E aí, quando Deus falou isso para ele, ele falou assim: mas quem sou eu para ir diante do faraó? Lembra que ele tinha saído como fugitivo, porque o faraó ia matar ele, porque ele tinha infringido uma lei e matado o egípcio? Como? Ele falou: Deus, quem sou eu? Aí sabe o que Deus fala? E aí é assim para mim e para você. Ele fala: eu sou contigo. Deus fala para ele: eu sou contigo. Então qual o segredo? Toda vez que Deus te falar algo para você fazer e ele te der um propósito, e desse propósito ele vai te colocar numa missão e começar a aparecer essas crenças, esse troço ruim que vem na nossa cabeça para nos parar, chega para Deus, porque foi o que Moisés falou: mas Deus, quem sou eu para fazer isso? Aí Deus falou para ele: eu sou contigo. Deus é contigo. Eu sou o que sou. Qual é o nome de Deus? A Bíblia fala: eu sou o eu sou. Então, no meu livro Destravar da Fé, existem vários códigos que eu fui descobrindo nessa jornada. Já que o Nésio botou essa missão pra gente, eu falei: Deus, já que eu vou ter que escrever esse negócio, eu não aceito. Eu não aceito escrever qualquer coisa. Você vai ter que me mostrar coisas na Bíblia que eu não via antes. E, de fato, essa jornada foi de descobrir vários pontos que o Senhor foi deixando claro na palavra. E que o Senhor vai nos dando rotas para que a gente, de fato, exerça o nosso propósito. E para que cada missão que eu e você fomos direcionados por Deus, a gente venha cumprir. Então, o fator determinante para uma pessoa de sucesso, a gente poderia falar horas aqui sobre isso, mas para aquilo que arde no teu coração. Porque lembra quando eu falei lá no início que eu via na Bíblia, o que ardia no meu coração e que arde até hoje, era como que esses homens conseguiram ser o que eles foram. A Bíblia fala que, eu gosto de uma frase que fala sobre Davi, fala assim: e Davi cumpriu o seu propósito na terra. Eu falei: eu quero ser lembrado como alguém que cumpriu o seu propósito na terra. É isso que eu persigo todos os dias. Só que para isso eu entendi que eu vou precisar aprender sobre fé. Então a gente aprende a gente aprende várias coisas: desenvolvimento pessoal, mentalidade, finanças, um monte de coisa. Mas uma coisa que muitos de nós negligencia é entender de fé. E fé é extenso, esse tema. Esse tema é extenso. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês aqui: aprendam sobre fé. Destravem sua fé. Para você que quer conhecer meu livro, meu Instagram é lucasdoxa_x. Manda um direct lá que você vai ter um desconto. E, independente do meu livro, qualquer outro livro, se você vê um livro de fé, compre ele. Porque se eu e você, da mesma forma como a gente busca aprender a ganhar dinheiro, fazer negócio, tanta coisa, a gente também tem que ter essa mesma vontade de aprender sobre fé, porque isso vai fazer a gente de fato alcançar tudo aquilo que Deus reservou para mim e para você. Fechou? Valeu! Obrigado, gente. Um prazer estar com vocês.